Bom dia, queridos. Vocês me pediram um material que pudesse falar sobre a obra do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam, para a prova da UERJ. Então, como a gente não conseguiu fazer um encontro, eu vou deixar esse material aqui para que vocês possam ter acesso. E aí, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida antes da prova, falem comigo que aí a gente vai se falando, tá? Bom, o livro se chama As Mentiras que os Homens Contam, o autor é o Luiz Fernando Veríssimo, foi publicado no ano de 2000, informações básicas que você precisa saber. Você vai ter que colocar aí na sua prova, nas suas anotações, por gentileza, que é um autor renomado, é uma obra contemporânea. A característica principal é trabalhar com as questões a respeito do humor, tá bem? Como são várias crônicas, você vai colocar aí também nas suas anotações que o autor vai trabalhar com questões do dia a dia. Principalmente, a gente tem que anotar aí também que são situações em que as mentiras são usadas. Tanto pequenas mentiras, como você falar que se lembra do nome de uma pessoa e aí você realmente não se lembra, você não sabe quem é, que é uma das crônicas do livro. E ao mesmo tempo as grandes mentiras, os grandes enganos, que aí tem um estilo totalmente característico do Luiz Fernando Veríssimo. O grande objetivo é você rir, então o humor é muito presente. Você vai colocar que ele trabalha com uma sagacidade, o pensamento dele é muito rápido e isso faz com que a obra seja diferente, com que os leitores se identifiquem. Anotei para vocês colocarem aí que muitas dessas mentiras são desculpas esfarrapadas dos homens. Então, coloquem aí também no material de vocês para que vocês possam fazer a prova. Quais são as grandes temáticas? Eu coloquei aqui, eu elenquei para falar com vocês 3 delas. Primeiro, relacionamentos. A grande maioria das crônicas vão falar sobre relacionamentos amorosos, a relação entre homem e mulher, seja para evitar um conflito, seja para impressionar a parceira. Então, esses 2 pontos aí são características dos relacionamentos tratados no livro. Depois, a gente vai falar sobre o cotidiano. Isso já é uma característica do gênero, mas o Luiz Fernando Veríssimo vai trazer as pequenas mentiras do dia a dia, que a gente conta para simplificar ou para a gente escapar de algumas responsabilidades que são triviais. Então, eu dei aqui o exemplo de você se lembrar de alguém e falar, na verdade você não se lembra e fala que lembra, que é o conto Grande Edgar, e a gente percebe isso. Quase todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Você cumprimenta alguém e no final das contas você não sabe com quem a gente está falando, né? Então, é uma característica do cotidiano, sim. Outro ponto que você vai destacar aí no seu material de apoio para você poder fazer a prova é a questão do trabalho. O trabalho é um cenário em quase todas as crônicas. Ou a pessoa estava trabalhando, ou ela dá uma desculpa de que está no trabalho. Isso vai estar dentro do livro. E aí, as mentiras também acontecerão ou para agradar o chefe. O trabalho serve para você encobrir alguns erros e aí por isso você vai contar uma mentira, ou você vai tentar evitar uma tarefa indesejada. Sabe aquela ideia de que a pessoa que trabalha é punida com mais trabalho? Pois é, os personagens das crônicas, eles querem evitar este trabalho, então por isso eles acabam contando essas mentiras. Camila, qual é o estilo de escrita? Bom, quase todos os livros do Luiz Fernando Veríssimo são crônicas, não se esqueçam disso. Se são crônicas, você vai colocar aí que são textos curtos, esses textos vão ser bem humorados, eles vão trazer uma observação sagaz e reflexiva acerca da natureza humana. Por isso, a gente sempre vai pensar em questões ligadas ao cotidiano, e aí o autor ele tem uma habilidade bastante específica
que é olhar para o absurdo da situação e transformar isso em entretenimento literário. Então a gente olha para uma situação que parece ser absurda, como por exemplo ele trazer ali uma crônica que se chama O Dia do Amante, e ele vai falar que não deve existir Dia dos Namorados, por exemplo. Então, já pensando aí na próxima semana, se você não leu essa crônica, leia, porque é divertidíssima. Ele vai falar, olha, não deveria existir Dia dos Namorados, é necessário que haja Dia dos Amantes. E nesse ponto é que a gente olha e fala assim, cara, se isso aqui é tão absurdo... Seguindo, outro aspecto que você vai anotar aí, qual que é a relevância, tá, deste livro? Ele foi muito bem recebido pela crítica. Então, a gente vai pensar que quando a pessoa ri de si mesma e ela consegue estabelecer uma identificação, a gente tem esse sucesso da obra. Daí o fato de ela ser, inclusive, cobrada nessa prova na qual vocês vão fazer domingo, salvo engano. É uma leitura popular, porque a linguagem é simples. Ele vem, diz o que tem a dizer e vai embora. Isso faz com que qualquer tipo de leitor, seja ele um leitor de obras clássicas, seja ele um leitor mediano, ou seja ele um leitor iniciante, dê conta de entender o propósito do autor ao longo de toda a narrativa. Não se esqueçam de sinalizar sobre o comportamento humano em análise. Por quê? O grande objetivo também deste autor é perceber como as pessoas se comportam em situações diversas. O que você tem que lembrar acerca do contexto desta obra? Olha, a situação em que o Brasil estava, anos 2000, é uma situação aí de inúmeras mudanças. É uma contemporaneidade? É uma contemporaneidade. Mas a gente vai se lembrar de muitos escândalos, de algumas corrupções que aconteceram. Pode ser um elemento de destaque. O que eu acho importante? Se você não fez a leitura dos textos, não é possível que a gente faça um resumo de cada um aqui nesta live. Por quê? Porque são inúmeros os textos dentro do livro. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar aí em algumas crônicas principais que depois eu vou deixar linkado lá no meu story para que você faça essa leitura aí prévia, se der tempo, antes da prova. Vale a gente lembrar que, além dessas temáticas que a gente pontuou, a caracterização das personagens é bastante significativa. São poucas as personagens dentro de cada crônica, isso é próprio do estilo do texto. Essas personagens muitas vezes não vão apresentar nome, algumas vezes sim, outras vezes não. Em alguns momentos elas são consideradas esféricas. Isso significa dizer que a gente não sabe ou a gente se surpreende com a ação, com a atitude que ela vai tomar. Essas personagens também podem ser consideradas personagens tipo. Por quê, professora? Porque eu tenho ali um estudo do tipo humano representado dentro das crônicas. E que tipo humano a gente está falando? De que tipo humano a gente está falando? Especificamente do brasileiro. Afunilando o homem, dado o título do livro, tá? Se você fizer alguma pergunta sobre a linguagem, você vai colocar que ela é coloquial, você vai colocar que ela é acessível e que ela promove a aproximação com o leitor. Se a gente estiver fazendo uma análise crítica, então você vai pontuar aí que a gente está falando sobre questões morais. A mentira entra numa discussão aí em relação a tanto a sua ética, mas principalmente em relação à moral. Até que ponto uma mentira é válida ou não? Isso é um ponto a ser analisado dentro do texto, dentro dos textos. Na interpretação da prova
na interpretação da prova em específica pro vestibular, eu tenho certeza de que você vai ouvir a minha voz falando isso. Ele vai trazer um trecho específico da obra. Ele vai pedir para você identificar o tema. Ele pode pedir para você identificar a personagem e ele vai te pedir para identificar recursos literários. Camila, que recursos são esses? Principalmente as figuras de linguagem. Então a gente vai perceber metáfora sendo trabalhada dentro do livro como um todo. Hipérbole, em vários momentos a gente vai utilizar a hipérbole para levar a cena ao seu ápice. Outro aspecto importante, filho de Deus, anote por gentileza. Ironia. Eu tô falando para você desde o início dessa live que eu tenho a questão do humor. E se eu tenho humor, obrigatoriamente eu vou precisar do recurso da ironia. Então, se você tiver lá alguma questão que busque abordar a noção da interpretação textual acerca dos elementos linguísticos do texto, a ironia com certeza vai ser uma daquelas que estará presente. Porque é isso que vai conferir o tom humorístico a esse texto. Ele pode perguntar para você sobre contextualização, é uma possibilidade. Ele vai perguntar também, quase com certeza, sobre o estilo da linguagem e ele vai perguntar sobre o estilo das personagens, porque é uma crônica e isso precisa ficar claro. Bom, eu espero que com esse resumo rápido você consiga fazer a sua prova, que você dê conta. Te desejo uma sorte imensa, te desejo uma boa prova, porque vai dar certo. Não se esqueçam, é um texto curto, então, com outros textos curtos. Então, basicamente, os elementos em todas as crônicas vão ser os mesmos. É uma coleção de textos que vai te possibilitar chegar ao humor, promover o riso, conversar com o leitor. O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma escrita muito ágil, muito jornalística, sabe? Isso faz com que a gente tenha uma percepção diferente em relação ao texto, diferentemente de um clássico que seria aí Machado de Assis. Por isso que esse livro fica tão famoso. Então a linguagem dele é muito mais fácil, tá bem? Meus amores, isso aqui vocês estão em aula, a gente não conseguiu se encontrar, mas eu espero que pelo menos esse resumão aqui de alguns segundos dê conta e você consiga aí sanar algumas dúvidas. Vou ficar disponível para todos aqueles que já são meus alunos para tirarem as dúvidas eventualmente, tá bem? Muito, muito, muito obrigada. Beijo!